Bem-vindos a mais um episódio da Caravana. Obrigado por estarem aqui semana após semana e serem tão queridos a comentar os episódios e a dizer tantas coisas bonitas. Não se esqueçam que estou sempre receptiva a receberem as vossas propostas de convidados e quero muito que vocês subscrevam o canal no YouTube, ativem as notificações, baixem as aplicações de podcast. Agora tenho também uma novidade, que é que podem ser patronos deste podcast, e é muito giro. No meu Instagram tem lá tudo como podem fazer e é uma forma de me apoiarem neste projeto, só assim, pronto, de uma forma mais independente, e só assim é que acho que faz sentido e adoro ter patronos, portanto vão lá ser meus patronos. E pronto, vamos começar mais um episódio com uma pessoa que eu gosto muito e que não vou dizer ainda quem é. Um momento mágico da sua infância. Sentada ao colo da minha mãe, a seguir ao banho, ela a ler-me um livro. E lembra-se, tem boas memórias disso? Tenho ótimas memórias, não sei se tínhamos sempre uma combinação. A seguir ao banho, eu sentava-me ao colo e ela lia-me, e lia-me um capítulo. Depois, quando foi eu assim mais que à frente, o seu gosto pela leitura, não foi? Mais um bocadinho à frente, ela começava a ler-me um capítulo e depois eu tinha que ler outro antes de voltar. Que giro. Eu acho que associo. A minha mãe não era daquela geração dos colos e dos beijinhos, por isso acho que aquilo era uma oportunidade de colo e deve ter sido por isso que colou com os livros e eu gosto tanto dos livros. E é aquele sítio perfeito onde volta, não é? Sim. Já substituiu o espelho da casa de banho por uma fotografia sua? Andei a ler, Informou-se bem. Sim, senhora, é para uma ideia. Para quem não está a perceber, conte lá. Não, é que eu a certa altura achei que aquilo é deprimente, uma pessoa acorda e vê-se a si própria ao espelho e não como se imagina e não como se sente, inclusivamente. Sim. Então pensei que de facto se puséssemos uma fotografia nossa a partir dos 60 anos, não é? A partir dos 60 chegávamos lá, olhávamos e víamos a sorrir de volta e muito perfeitinha e dizíamos muito bem, continuo ótima. Em vez de ver ao espelho. Exatamente. Não é? E fez ou não? Não fiz, mas também está ótima, portanto não precisa. Não, mas tive uma surpresa ótima que foi há uns tempos. Uma das minhas filhas com as minhas netas fizeram post-its e colaram em sítios que cada vez que eu abria encontrava, foi mesmo durante imenso tempo, e um deles está no espelho e diz "You're beautiful", por isso eu deixei-o lá. Tão giro. As mães têm de ser chatas. É um livro que escreveu. É um livro que escrevi. E as avós? As avós, não. As avós estão um bocadinho em concorrência com as mães, portanto convém que não sejam chatas. Estão a dar tudo para ser o bom. Aquele lado é o bom. Exatamente. Preferia é sempre péssimo, está bem? Sim. Este preferia é sempre péssimo, não há uma coisa boa. Preferia só poder escrever de manhã, que sei que não gosta, ou nunca mais jardinar? Só escrever de manhã. A sério? A sério. Porque é uma coisa que lhe custa? Custa-me porque eu demoro um tempo. Eu tenho uma filha que é neurocientista e ela diz que é mesmo verdade, o cérebro tem vários ritmos, não acorda todo ao mesmo tempo, e eu acho que a parte de pôr os pés no chão e de mexer acorda, mas o cérebro ligar não. É aquela hora em que a pessoa pode tirar a louça da máquina, fazer tarefas desse género, mais automáticas. Exatamente. E palavra preferida? Eu acho que é acolhimento, sentir-nos acolhidos, a palavra acolher. Não é, eu sei que devia ser aceitação, mas eu acho que ainda não cheguei ao momento da aceitação, porque ainda acho que faço muitos juízos. Apesar de não querer, ainda faço muitos juízos, mas apesar disso eu acho que acolher mesmo não aceitando. Exatamente, mesmo não me rendendo sempre às ideias dos outros, mas é no dia a dia sentir que eu acho que pelo menos é o que eu mais gosto, quando eu sinto que alguém me acolhe, como por exemplo aqui na caravana.
Nasceu em 1960 e é a sétima de 8 irmãos. É filha de pais ingleses, mas nasceu e cresceu em Portugal graças à mãe que veio por amor para cá. É ela que deve também a paixão pelos livros, como já vimos. É jornalista, cronista e escritora. Começou com 21 anos no Diário de Notícias, concebeu e dirigiu a revista Pais e Filhos, foi diretora de revistas e jornais, escreveu livros de ficção, contos e histórias para crianças, mas a sua grande paixão, acho eu, são os romances históricos e vai lançar mais um brevemente. A inspiração chega-lhe nas viagens e através de desenhos das netas sobre as suas personagens. Tem 3 filhos, uma que eu conheço e que é uma cantora e pessoa incrível, e a internet dá-me 8 netos. Sim. Sim, mas podia estar desatualizada. Não. Está certa. Está certo. Não a conheço muito bem, para além das vezes que nos cruzámos e onde foi sempre uma simpatia. Acho que vão adorar conhecê-la porque é dona de um humor maravilhoso que me faz soltar umas boas gargalhadas, daquelas gargalhadas que vocês gostam de ouvir aqui. Estou mesmo contente de ter na caravana a enorme, para mim, Isabel Stewart. Uau! Obrigada! Depois disso, espero, já fica com o elogio fundo perfeito. Exato! Não, mas é mesmo verdade. Nós cruzámos-nos algumas vezes e temos sempre aquelas conversas, mas é Não, sempre bom mas estar consigo. ai que bom, isso é ótimo, É verdade. mas eu leio-a muito e Tão querida. achava Sim, a tribo, gostava muito da tribo, acho que era um projeto muito bom. Tenho muita pena de ver revistas como a Tribo, a Pais e Filhos, A Pais e Filhos. que durou tanto, apesar dos Quanto altos tempo? e Como é que baixos. foi esse início da Pais e Filhos? O início da Pais e Filhos foi perto dos anos 1990, 1990, que já para o outro século. Exato, noutro século. E tinha a minha filha acabado, a minha terceira filha acabado de nascer. E, A Ana, que é não, que eu a falei, Madalena. é qual? É do meio. É do meio. É do meio. É um rapaz, é o Francisco, depois é a Ana e depois é a Madalena. E a Pais e Filhos foi uma emoção, porque foi inventar um projeto de raiz, foi desde o design com o Fernando Coelho até uma equipa muito pequenina, e portanto era vivido com Eu grande fazia coleção. intensidade. Eu fazia coleção Sim. da Pais e Filhos. Mas depois a Pais e Filhos, depois a Tribo, para mim também foi, Sim. tem uma beleza. Sim, eram revistas diferentes, não é? Não, mas é triste, mas- agora temos a notícia da Máxima. A Máxima Ai, tem não sabia. 32 anos e E acabou. O projeto da Madalena Fragoso e que foi publicado ininterruptamente e que é uma marca que eu acho Faz extraordinária. tanta pena, não Faz é? imensa pena, até porque eu fico preocupada, embora as redes sociais permitam isto, não Sim. é? Estes podcasts, estas coisas, e permitem que as pessoas façam coisas muito criativas, sem estruturas muito Muito pesadas pesadas. à volta, mas apesar de tudo há marcas que fazem Sim. a diferença. E, eu por exemplo, a acho... Pais e Filhos, segundo eu li, tinha quase as mesmas pessoas a trabalhar desde o início, não é? As pessoas que... Foram mudando, mas mas havia muitas, sim, e era do mesmo grupo e Pois. tinha e depois nós, de facto, as pessoas é um bocadinho, dizem todas que têm pena, mas na realidade a compra A compra. de revistas não é grande e depois Sim. isto acaba por falhar. Apanhámos aquela crise de 2012 e a publicidade, de facto, eu acho que Portugal é um país que evolui muito rápido, não é? Somos os primeiros a ter a via verde, o telefone, o multibanco, tudo isso, e o salto para a net, para a internet fez-se e agora o E acho salto... que também fez tão rápido que depois também essas estruturas, se calhar, não Exatamente. não acompanharam, E não é? Ou sobretudo ainda não mesmo estávamos preparados. mesmo a não é? publicidade Cai, cai não é? e apesar de depois mesmo projetos editoriais depois têm revistas, ou Exato. seja, as pessoas ainda dão muito valor ao ser publicado em papel ou ao ser É tão das bom, não redes. é? Eu gosto imenso. É como os livros, não é? É. Aquele cheirinho e aquela... Não há como isso, não é? Eu- Agora, por exemplo, há livros que eu gosto muito que posso comprar digitais. Eu não consigo. Ainda não Sim, consigo. sim. Se eu gosto muito do livro, tem que vir em papel para eu poder folhear e cheirar. Eu também E a mesmo. revista também mesmo. Sim. Eu gosto de fazer desenhos e de sublinhar e de poder voltar e encontrar tudo. Foi Acho que quando sim. foi mãe que começou esses temas, quando é que lhe surgiram? Não, eu acho que dentro do jornalismo Sempre caiu para ali. sempre foi uma opção e, portanto, eu acho que a Pais e Filhos
estabeleci um bocadinho essa linha, que foi o primeiro título da primeira Pais e Filhos foi Os Pais Também Fazem Birras. Hoje isso se calhar não é muito invulgar as pessoas dizerem, Sim, mas na mas altura. vivíamos numa altura em que a educação estava toda e os pais muito obcecados e parecia que os pais não tinham direitos nenhuns. Sim. E, portanto, eu agora na quarentena voltei ao Saiu-se, Birras de sim. Mãe com a Saiu-se um Ana. bocadinho daquela época autoritária e, não é? E mais coisa, para de Nessa altura já não era, Pois. já tinha rodado. Sim, Sim, mas para de repente é tudo culpa minha, eu faço mal, eu não sou perfeita, não é? E agora já se está a mudar, graças a Deus, já se está a mudar um bocadinho isso, não é? As Sim. mães perfeitas, isso já está a cair um bocadinho por terra, não é? Acha que não? Oh, Rita, eu acho que está, mas às vezes daquelas maneiras hipócritas. Ou seja, sabe aquelas pessoas que vão às entrevistas de emprego e Sim. dizem: ai, o meu único defeito é gostar tanto de trabalhar. Sim. Sim, Ai, o meu sim. único defeito É é que eu horrível. não consigo largar o trabalho. Exatamente, sou etc. super Sou perfeccionista. perfeccionista, claro, exatamente. E eu acho que as mães, às vezes, o discurso que eu vou vendo Sim, também é um bocadinho é isso. aquele- Ai, não, é só uma balda, mas não sei o quê. Mas na realidade o que querem passar é que Sim. ainda é uma. Tem muito medo do Eu acho que a educação e a educação dos filhos é uma coisa terrível para as mães. Os avós já estão libertos disso. Sim. Que é julgamento, julgamento, Exato. julgamento. E as pessoas estão. Eu às vezes acho que há competições de mães. Então não há. Sente-se num parque, eu vou com os meus netos e só me apetece meter-me na conversa do lado, porque é todas a dizer: o meu filho já dorme a noite toda, o teu também não, o teu também dorme. E depois a outra coitada lá diz: bem, ele ainda toma um biberon à meia-noite. Toma um biberon à sério? meia-noite. Mas a sério? que largar Tens isso. que largar isso. É. E depois estão todas, parece que é competir, e depois de repente a gente vai ouvir a conversa e afinal a outra também dá o biberon, só que eu dou, mas ele nem acorda. Portanto, não Sim, conta, não não é? conta. É sério, e eu fico. Ou faz outra coisa qualquer. Eu não acho é? que deve haver deve ser difícil deve ser mais difícil ser mãe agora com esta competição. Sim. Porque não é que no nosso tempo, no meu tempo não houvesse, mas não era tão, tão divulgado, era entre as Sim. minhas irmãs ou era entre as minhas amigas, era- quer não dizer, era no não era com o Instagram. mundo, não era com o mundo inteiro, não é? E como é que surgiu a ideia de fazer então a Pais e Filhos? Pais e Filhos, a proposta foi do grupo que na altura era a Motor Press, que foi o Luís Espanha Costa e o João Ferreira, que me fizeram a proposta de dirigir. E depois foi inventar o projeto e foi muito Isso muito é giro. giro. É muito giro. Sim. Não havia nada cá, não é? A revista Pais tinha saído um mês antes, mas não era aquilo. eu não me identificava nada. Não era aquilo. Sim. É tão giro, não é? Eu também passei por esse processo, não é? De quando foi a tribo, de tentar trazer uma coisa que não existisse cá e misturar coisas que eu gostava muito de lá de fora, não sei o quê. É tão giro esse processo, não é? É muito, muito É giro. E mesmo depois giro. nós tínhamos uma liberdade de fazer as coisas mais malucas, algumas que eu nunca mais vi repetidas. Se calhar Sim. a tribo foi o mais próximo de as ver repetidas. Porque, por exemplo, no Natal as mães estão sempre a queixar-se que cansativo que é cozinhar e as filhoses e Sim. aquilo tudo. E então nós levámos duas crianças a um supermercado e pedimos-lhes para comprar aquilo que elas mais queriam comer na noite de Natal. E depois pusemos uma mesa fantástica de Natal, só que o que eles queriam era sopa de gummy bears, portanto de gomas, Sim. o prato de sopa era de gomas, e o prato principal era salsichas. E portanto a giro. moral da história era, se quer fazer filhosos faça, mas não é Não por te eles. esfor- não te Não é por esforces. eles, porque eles estão muito é para bem com si, as não é? gomas, exatamente. Bem. E fazíamos muitas coisas um bocadinho fora da caixa e, giro. e era Eu muito lembro-me divertido que era tipo a fazer. minha Bíblia. Era um bocadinho a minha Bíblia, que eu ia lá. Não, pois foi uma altura que foi o Mário Cordeiro, o Manela Pois, Cassis, depois o Eduardo Vasco Sá. Prazeres, o Eduardo Sá. Porque vocês depois tinham, eu já tive aqui o Eduardo Sá. Sim, eu vi ali. E falámos de si também, vocês eram tipo um gangue, que até fizeram depois
o manifesto Dos trabalhos de casa, contra os trabalhos de porque isso casa. depois colou com os dias do avesso na rádio, na Antena 1, que durou Exato. 15 anos e era diário, e por isso éramos um gangue mesmo. E Exato. depois fizemos o Sindicato das Crianças, também era com o Mário Cordeiro, e portanto eu às vezes olho para trás e acho que, pronto, nós aqui estamos a falar de coisas light, não é? No sentido Sim. destas, mas o nosso trabalho tem sido muito em prol dos direitos das crianças. Sim. E eu acho que conseguiu-se com a Dulce Rocha, houve ali um grupo de pessoas, eu só a E que dar pensavam voz. de maneira diferente, não era? Até A questão então. é que sim, a criança não era, que sei lá, por exemplo, os abusos sexuais, se alguém abusasse de uma filha de alguém, continuadamente, era considerado um crime, um único. Sim. O repetido era esquecido. Sim. Havia muitas coisas, a adoção, tudo isso. Infelizmente, às vezes olho retrospectivamente para 30 anos e acho que as coisas, embora tenham mudado, não mudaram nem por sombras o suficiente. E fico ainda muito angustiada que, sei lá, se formos ver os números das adoções por ano, não mudam, não crescem. E as pessoas dizem, pronto, está bem, ainda difícil, bem, há porque menos crianças abandonadas. Não Não há. A questão, abandonadas no sentido, não é Sim, só no caixote de lixo, é sim. maltratadas Sim, ou abandonadas de amor. mas abandonadas de amor, exatamente. E continuam a demorar 5, 6 anos a tomar uma decisão e depois se calhar são capazes de vir dizer: pois, mas os pais adotivos querem bebés e estas crianças já ninguém as vem adotar. Porque demoraram Mas quem é 6 anos. quem é que 6 ou 7 ou 8 ou 9 e quem é que hipotecou? Quer dizer, o Estado somos nós todos. Isto não é apontar o dedo à pessoa A ou à pessoa B. O Estado somos nós todos e nunca pusemos isto nos programas eleitorais, com certeza. Exato. Porque se puséssemos, se calhar os políticos interessavam-se mais Nós a tivemos fundo. eu tive aqui uma convidada que fez inseminação porque ela ia adotar, mas começou a ver todo o processo e de repente para ela fez mais sentido fazer a Sim. inseminação. Pois. Porque foi tanto tempo, só uma mulher sozinha, aquilo nem sei se chegava alguma vez. Sim, sim. E pronto, e é assim. Da Pais e Filhos, sempre trabalhou em jornais, não é? Quando fez Sim. a Pais e Filhos estava sozinha, estava a fazer só a Pais e Filhos, ou continuava sempre. Não, É só porque a a Pais Isabela e é um Filhos. furacão, não Só para, a está Pais e sempre. Filhos. Eu nem sei como é que conseguiu estar aqui, porque está sempre de um lado para o outro. Não. Entre as netas e os trabalhos, não para, não é? Paro pouco, Para mas gosto, mas descanso no trabalho, porque quando estou à frente de um computador e eu não tenho aquele drama da página em branco, como é sempre os escritores siga logo. vêm dizer que estão coitadinhos, muito infelizes. Também não tenho aquela casa ao pé da praia, como nos livros, e nos filmes que o escritor está lá com um cão e ninguém o massa, não, eu tenho que interromper constantemente. E é nas viagens, li bem, que gosta muito, pronto, que quando descobre uma personagem, agora por exemplo desses romances históricos e viaja, isso começa a Sim, por exemplo, receber. este que é o Dom Manuel I Vai sair. sim, e as duas mulheres que são irmãs, foi fantástico porque é Conte-nos um Granada. bocadinho. O primeiro passo é. E o seu marido também envolvido, porque Sim. eu li tudo na net, está a ver que hoje em dia se descobre tudo. Ainda bem. O que acontece é que escolho o personagem, depois tenho que estudar, e eu gosto muito dessa parte, ler os documentos, ler os livros já publicados sobre essa pessoa, sobre as pessoas, perceber a época. E já Mas alguma quando- vez se enganou no personagem, tipo, eu pensava que era espetacular Não, afinal. Não. se fosse abandonava, porque isto é um trabalho de 2 anos a Sim, viver com essa mas pessoa. pensar, olha, vou fazer isto, talvez este me interesse, e de repente começa a pesquisar e afinal. Sim, já, afinal não é- às vezes, já. sim. Mas às vezes é aquele clique que já tem ali uma. Normalmente nasce de uma coisa para a outra, depende. E depois de fazer essa primeira parte,
quando eu já sei o suficiente, quero ir aos sítios. E nesse caso, e nesse momento, peço imensa ajuda ao meu marido, que é ótimo. Eu acho que os livros começaram quando os meus filhos estavam na fase de já Eu adolescência e também adulto. eu li isso, que E a portanto, Isabel disse que se fosse síndrome do ninho pequenino, vazio, sim, e sim. que em pequeninos não ia conseguir Não, não, fazer era este trabalho que faz impossível, agora. era impossível. E por isso ele desenha a viagem, diz: "Mas Uhum. onde é que temos que ir?" E fazemos essas viagens, e eu gosto muito de viagens com um objetivo, exatamente porque gosto de fazer muita coisa, às vezes aquela ansiedade do: estou aqui numa praia sem fazer nada", ah, provoca-me mais Ah, ansiedade do é? que o descanso. Pelo menos demora tempo, tem Sim. que ter ou um bom livro ou qualquer coisa, mas de sair à descoberta de alguém, permite dar-me esse ar de Uhum. trabalho, de objetivo, até de justificação do custo da viagem, Sim. e ao mesmo tempo depois descansar aí, sim, mas tenho esse foco. Que E giro. no caso de Dom Manuel, é todos aqueles sítios que são lindos. Granada é dos sítios mais bonitos do O seu mundo. marido faz o itinerário, Saragossa ele faz faz o os itinerário itinerários e e os partem os quilómetros, 2. e eu não me tenho que preocupar nem com o bilhete, nem com a Ai, que bom. estadia, nem com nada. É o produtor? Ele é o produtor, exatamente, é o meu manager. Ai, que giro, que máximo. E vão os 2 E vamos e os 2, o que também é uma coisa ótima, e por isso vamos indo a uhum, cada sítio e procurando. Eu normalmente levo um bloco e um lápis e estou uhum. sempre a escrever e a tomar notas, porque há coisas às vezes que inspiram, ah, que vão inspirar um livro e que não têm nada a ver. Às vezes é um quadro, às vezes é, olha, por acaso que temos aqui uma grávida, não é? Sim, a Marianinha A que está aqui a Mariana, filmar. sim, um quadro lindo, que eu vi, em Tarragona, Uhum. em que é uma Nossa Senhora, mas tem o sol na barriga. Ah, que é Tem o um livro da sua sol. filha. Não, não, essa vez A sim. sua filha não fez um Sim, Tenho o sim, Sol na Barriga, sim, é um sim, livro? sim, É sim. lindo esse livro É. também. Mas isto até foi depois, mas é uma Sim, Nossa Senhora toda, e depois na barriga que tem um giro. sol. E há assim coisas que inspiram logo Uhum. para dar logo um capítulo. Que máximo. Muito giro. Então, partem aventuras, esse aí passou para onde? Granada? Granada, Saragossa, Sevilha, depois Toledo, Ai, que portanto, máximo. e depois outros sítios que nós, Valência de Alcântara, Uhum, depois mesmo dentro de Portugal, Castelo de Vide, que é lindo, uhum. que foi onde foi a festa do casamento de Dom Manuel Estive lá com agora a perto. primeira, pronto. E olha-se de outra maneira, eu acho que olha-se de outra maneira Uhum. quando se está à procura dos vestígios de alguém, olha-se para os sítios de outra maneira. Eu acho tão bonito porque a Isabel não é velha, não estou a dizer isto, Não, mas não, mas pode há dizer: pessoas, "Fiz não, mas há 60, pessoas, fez 60, ainda não, mas pronto, fiz, há pessoas fiz, que se dia 8 de reformam, maio, este sim, ano". pessoas que se reformam aos 65, são só mais 5 anos, não é? Mas que de repente ficam sem um hobby, sem uma paixão de vida, e isso faz tão mal às pessoas. E eu vejo a sua alegria, não é? E agora ter o seu marido ao seu lado a fazer isto, é tão bonito. Acho mesmo bonito e eu gostava de ser assim um dia, acho que vou ser um bocadinho parecida de ter um objetivo e ir a um hobby ou também gosta de jardinar, não é? Sim, também gosto imenso de jardinar. Eu acho que jardinar é assim uma microsociedade. Mas é, Ah, por exemplo, as plantas parasitas crescem sempre muito depressa e sim. enchem tudo. As plantas mais Acho que não preciosas são as que queremos. dão mais cuidado. E mesmo eu acho que aquilo se liga muito Há um livro muito giro da Uhum. Alice Gopnik, que é Pais Mais Jardineiros e Menos Carpinteiros, e eu acho que é exatamente um bocadinho isso, não é? O jardim nós não o dominamos, Sim, ele vai crescendo, e gosto imenso, e ocupa, ocupa. descansa. Como é que vê, assim, pessoas que não sente isso, não conhece pessoas que às vezes ficam, principalmente homens, que deixam o seu trabalho, não é? Porque se reformarem e ficam sem interesses Eu acho que sim, e e sobretudo para os deixam-se. homens é muito É mais muito difícil, complicado, não porque é? eles não treinaram nada, normalmente só treinaram o trabalho e não treinaram mais nada Eles fora do trabalho. identificam-se muito, através Exatamente. do que fizeram, não é?
Uma vez o Alain de Botton veio a Uhum. Portugal e disse uma coisa que ficou na minha cabeça, que foi as pessoas quando se reformam, se perguntar a um médico, a um advogado, a um gestor de uma loja, ou o que for, então e agora o que é que o senhor faz? Eu sou reformado. Sim. E é inacreditável, porque a pessoa não é A pessoa reformada, a não é pessoa aquilo. Está reformada. porque reformado parece que está toda a gente no Exato. mesmo, que são E iguais, que porque chega àquela sim. idade e fica toda a gente igual. E porque Não, nós um não advogado somos é um aquilo. advogado Sim, toda a vida, ele vai, pode não exercer ou claro. exercer mais, mas o olhar dele, um juiz, um médico, e o ser reformado é assim um bocadinho dizer estou fora de jogo, Sim, e eu acho que isso não deve ajudar nada. sim. Eu já quase que pensei, as pessoas, por exemplo, precisavam de inventar cartões de visita, agora não está muito na moda dar Sim. cartões de visita, mas com uma profissão qualquer a dizer o que é que são, porque Uhum. E ah, com os seus hobbies, e, com ou com os seus tudo, não é? Com hobbies, tudo. Não é exatamente. só a profissão Porque também, eu porque acho que nós muitos somos muito homens, mais, não é? sim, pois os homens sentem-se muito como se deixassem Despidos, despidos, não é? Eu exatamente, sinto eu muito acho. isso. E Sim. acho que quando as pessoas encontram coisas para fazer, hobbies, e acho que vivem muito melhor não é? O resto, quando não têm a Sim, sua sim. profissão. Acho que muitos são ótimos avós, vão buscar os netos, vão Então, não. trazer, E era fazem. aí que eu ia dizer, a Isabel também agora descobriu esta coisa de ser avó e adora, porque eu sempre que falo consigo, os seus olhos brilham. Ainda hoje estava-me a dizer que se deitou no chão para tirar uma fotografia. Pois foi. Como é que Foi, foi? Conte lá. eu estava a pedir às minhas netas mais velhas, as que têm 9, e que, claro, já que pegam nas câmaras e nos telemóveis e Sim, fazem filmes do tudo. toque-toque e daquelas Do coisas TikTok. do TikTok, pronto. E eu estava a dizer: "Oh meninas, por amor de Deus, ajudem, porque a avó fica sempre horrível nas fotografias e depois olho para aquela fotografia e tenho cara de fotografia e não me reconheço a mim própria". Não é uma Sim, questão de rugas, é uma questão mesmo de pose. da Sim. cara não me reconhecer. E uma delas disse: "Oh vó, deita-te no chão", aquelas coisas que a gente faz por um Sim, neto e não sim. faz por um filho. E eu: "Está bem", deitei-me no chão, ela tirou imensas fotografias, depois mostrou-me e disse: "Ó vó, vês?" Eu: "Estão perfeitas". E ela: "Pois é, é a gravidade". É espetacular. E eu disse assim: "Pronto, então já sei porque que quando aquelas Agora pessoas vou-me fazem deitar aquelas fotografias para a caras, então nos lençóis de satins, na todas por cima. ola e de não Sim, sei quanto, já percebi, é um truque contra a para estarem gravidade. deitadas contra a gravidade". Portanto, agora olha, se algum fotógrafo me vir a pedir para me deitar no chão, Já sabe. é porque é a gravidade. A Isabel sempre juntou os seus filhos, nos seus projetos. A Ana é a mais conhecida, não é, nestas coisas. A Ana é Sim, fantástica, a eu Ana é adoro a Ana, é fantástica. fantástica. Ela Ela é canta, mesmo, é mesmo incrível, especial. é muito querida. É. Apareceu na tribo, lá está. Sim, sim. Ela é mesmo querida. Com o Eduardinho, umas Sim, tão fotografias giro. Pois as outras não giríssimas. estavam em casa quando eu fui lá. Sim, mas, Mas já teve projetos com todos os filhos, que eu também já pois li tive. alguma coisa. O primeiro, assim, em comum foi com a Ana e escrevemos um livro que continua atual, embora, tivesse que ser alterado, com certeza. Uhum. Ela tinha 14, 15 anos e ela apareceu um dia. Eu cheguei a casa, abri uma conta dos Ah, eu do telefones telefone. e a conta Essa é dos ótima. telefones eram 50 contos, ou seja, 250 euros, porque aquilo ainda era em contos. Sim. E eu desatei aos gritos e sabia que era ela, porque ela falava para os amigos todos e para as amigas todas e falava de um fixo para um telemóvel sem consciência nenhuma, que naquela Sim. altura aquilo era E foi 50 completamente contos. ruína. Aquilo era metade do meu ordenado, era Ai, mesmo de meu Deus. gritar. E então ela, a versão dela da história, é que eu a obriguei a escrever um livro comigo como trabalho infantil. Para pagar Para a pagar a dívida. dívida. Mas na realidade, percebemos que tínhamos 2 pontos de vista. Para mim aquilo era metade do ordenado, mas para ela tinha salvo a vida a imensas amigas que se estavam, segundo ela, prontas a suicidar por dramas de Na amor e adolescência. ela tinha conseguido salvá-las de morrerem. E portanto, ela achava que eu devia encarar aquilo como Como uma ONG. solidariedade. Sim, 250 solidariedade. euros para 250 solidariedade. era para uma ONG, uma Sim, IPS qualquer exato. de apoio. E a partir daí vimos que tínhamos muitos olhares diferentes sobre muitos problemas e aquilo é o diário de uma mãe e o diário de uma Que filha, giro. que nós retomamos agora durante a quarentena,
com o Birras de Mãe. E o Birras de Mãe está a ser publicado no No Público público também todos já os estive a ler, dias. tão giro. E foi agora uma avó, mãe, escreve a uma filha, mãe, sobre as questões Sei. da educação e à volta disso. Foi a nossa maneira de aguentar a separação da Oh, quarentena, tão giro. mas vamos continuar porque, E tiveram separadas? independente, Teve separada das tivemos, suas netas? sim, sim, Isso sim, custou-lhe quase horrores, 3 não? meses. Custou-me horrores, as cartas ajudaram a manter o Sim. foco, mas, Hoje em dia não é como antigamente com as tecnologias também, não é? sim, mas eu acho que as crianças, houve muitos avós e ainda estão, porque há avós que ainda não estão com os netos, porque Uhum. são de um grupo maior de Sim. risco, etc. E que as coisas virtuais não sabem a Não é a mesma mesma coisa coisa. e as crianças reagem muito, muito mal, quer dizer, ah, sobretudo as mais pequenas, é Uhum. aquele Não percebem, não é? fogem, não dizem nada, ficam de boca calada, até podiam estar a falar da avó e do avô, Sim. mas mal chega um telefone ou um FaceTime e eles encolhem-se e vão-se embora. Eles E eu querem é acho que muitos tocar, não é? avós, e é o momento, quer dizer, é o ir Uhum. buscar, é o conversa no carro, é o parar para beber, para comer um pão de leite, Sim. a conversa vem espontaneamente, Exatamente. não é? Agora tens que falar aqui com a tua avó. Então o que é que fizeste hoje? Que depois nós fazemos sempre as mesmas perguntas Sim. parvas, não é? E depois, Em sim, tempo de Covid metidos em casa, então o que é que não fizeste há muito hoje? para fazer. Exato. Então, Hum, mas gostou então? mas custou, mas houve uma parte boa Uhum. e que eu acho que os avós deviam tentar manter. Há uma parte dos avós, pelo menos há uma parte de mim, que em relação à Ana, que tem 4 filhos, tem permanentemente uma certa sensação de: "Ai, eu estou aqui a ver uma série na televisão, mas eu devia estar a Uhum. ajudá-la", porque é a nossa filha, não é? A nossa Sim. filha trabalha, faz, a sua mãe deve sentir exatamente o mesmo, Hum. faz, etcétera, nós devíamos ajudar. E este sentimento às vezes é um bocadinho angustiante, porque tira-nos o prazer, às vezes, das coisas que Só estamos a estar, não fazer. é? E esta quarentena, estes 2 meses, quase 3, foi: "Eu não posso ir". Foi o descanso. Foi se Foram umas férias forçadas. há um lado que é não ter que ir, E e a se Ana calhar escreveu-me uma carta a dizer: "Mãe, a mãe não me precisa de salvar dos meus filhos". Eu acho que nós tão mães, giro. às vezes, sentimos que temos que salvar as nossas filhas Sim. dos filhos delas. E ter percebido para muitos avós que os filhos dão Safam-se conta do sozinhos. recado e que se safam sozinhos, alguns podem ter ficado um bocadinho tristes porque sentem-se menos importantes na vida Uhum. dos filhos e dos netos, mas eu acho que se forem saudáveis percebem: "É verdade, eu tenho estado a infantilizá-la um bocadinho", porque claro que ela consegue. Pois, e às vezes estão a retirar-se desse tal tempo que pode ser ocupado com hobbies e com, não é, formação para eles próprios, não é? Sim, sim, E sim. estão completamente focados nos netos e nos filhos que não se permitem ter esse tempo, Exatamente, não não se é? permitem é a palavra certa. Houve uma convidada que disse que a palavra preferida dela era isto, permitir-se, porque ela não se permitia coisas, e então gostava muito da Mas eu palavra. É também bonita, gosto também. permite. E eu acho que, muitos casais terão, esvaziado um bocadinho a sua vida de casal, estes projetos Uhum. comuns, porque: "Ai, eu hoje não posso, porque hoje é o meu dia de ir buscar. Ai, eu não posso sair de casa", mesmo podendo profissionalmente ou tendo possibilidade de sair, porque depois: "Ai, quem é que vai buscar o menino à escola?". Eu digo que há uma linha muito ténue, às vezes, para alguns avós, entre a mão de obra barata Hum. e o prazer de ser avó. E como eu falo muito da voz, há pessoas, e Rita, às vezes fico um bocadinho preocupada. As pessoas já chegaram ao pé de mim a dizer-me: "Ah, fala assim de ser avó, porque é uma versão muito cor-de-rosa, porque havia ter lá os seus netos todos os dias, inclusive aos fins de semana, e ver Uhum. se tinha uma visão tão cor-de-rosa". E a verdade é que
mesmo em famílias numerosas, que nós às vezes achamos tanta graça, mas a verdade é que muitas vezes já por trás uma avó e um avô que É, estão muito sim. sobrecarregados e já não têm idade para estar tão E já sobrecarregados fizeram e já fizeram a sua a sua parte. parte. E por isso acho que uma coisa é nós desejarmos muito e dizermos a um filho: vá lá, despacha-te a ter um filho, porque quer tanto Uhum. ser avó. Outra coisa é ficarmos como parte dessa responsabilidade. Eu acho que os pais de facto têm que ser pais e nós não damos a Uhum. ajudar nada se não os ajudarmos a assumir as responsabilidades que eles têm em relação aos filhos. É, obviamente que quando há falta de dinheiro, toda a gente quer ajudar e os avós podem ajudar, isso é com cada um e com Uhum. cada família. Mas essa sensação de não se permitir ter vida porque estou ao serviço de uma outra, de uma outra unidade Sim. familiar, eu acho que está aqui borderline às vezes. E se calhar tem que se permitir, como essa Uhum. sua convidada disse, tem que se permitir dizer não, Não. vocês têm que hoje não, amanhã não, Sim, mas às e vezes há sem pais que não culpa. têm outra hipótese, não é? Claro que há Trabalham pais que não muito têm e outra isso deve ser. hipótese e Talvez, têm. acha que a quarentena pode ter mudado alguma coisa para melhor disto? As pessoas terem dado mais, passar a dar mais valor, tipo, não, se calhar não preciso trabalhar tanto. Se calhar hum, posso fazer mais, melhor de outra forma. Se calhar. Eu tenho grande esperança que sim, e tenho grande esperança que as pessoas tenham, porque a verdade é que viver com os filhos em casa 24 horas sobre 24 horas, sobretudo se for uma casa pequena e nestas condições que não Sim, se só podia sair, sem luz, que é é uma coisa terrível, surreal. não é? Mas, ao mesmo tempo, se calhar os pais perceberam que a agitação dos miúdos com eles também resulta muito do pouco tempo que tinham com Mesmo. eles. E quando os miúdos sentem que é esta segurança, a mãe não vai a lado nenhum, o pai não vai a Uhum, lado nenhum, eles próprios, se calhar, ficam menos exigentes, uhum. brincam melhor, entretêm-se melhor uns com os outros, lutam menos, porque se calhar sabem, não, a mãe e o pai não vão a lado Sim, nenhum. estamos bem, estamos em Estamos bem, família. estamos bem, estamos em Sim. família. Eu acho que há famílias para as quais isto se calhar foi Um abre-olhos. sim, um abre-olhos. O meu marido, uma vez eu estava a refilar com os meus filhos, com o armário dos meus filhos, que vão lá e puxam uma coisa daquilo, Claro, tudo. E as toalhas a seguir ao sim, banho que parecia uma ficam, essas guerra. é que são atraídas pela Sim. gravidade. Exato, eu estava furiosa, os armários, não aguento mais ver estes armários desarrumados, ainda no outro dia arrumar. E o meu marido passa por mim e diz assim: qualquer dia vais ter saudades porque os armários vão estar vazios. Bem, eu fiquei, disse que aquilo caiu-me tudo. Eu disse, realmente eu estou aqui a passar o meu tempo a ralhar e qualquer dia eles saem de casa, já foi, não é? Uma já tem 11 anos, já usa triquini, já. Isto é muito rápido, não é? Os seus filhos É, cresceram muito é rápido rápido também. e lento. É rápido, é No- verdade, é rápido e lento, é verdade, é isso mesmo. quando olhamos é muito rápido, mas no dia a No dia a dia dia, é no lento, dia a sim. dia é lento às Mas quer dizer, vezes. tenho uma filha de 11 anos, nem sei como é que este tempo passou. Pois, sim, se a gente olhando assim é mesmo. Eu acho que nós com os netos então temos uma consciência enorme Enorme. disso. Eu já tenho isso com a minha Madalena. Também tem a sua mais nova também é Sim, também é Madalena com a Madalena, minha. sim. Já tenho isso com a Madalena, que é o que eu digo que é a minha neta, que veio 5 Sim. anos mais tarde do Duarte. E já sinto isso, tipo, os outros eu queria que passassem fases. E esta eu já estou sempre tipo, não cresces, fica assim. Já tem Não, 4 anos, eu, ai, a minha completamente, sim, bebê, sim, já sim, não é a minha sim. bebê. É aquela coisa, o primeiro nós damos-lhe mal, ele acabou de andar de triciclo, damos-lhe a bicicleta, Sim, mal andou estamos de sempre bicicleta, nós queremos ter a certeza que estamos a educar bem e que ele está a a ver desenvolver-se tudo bem. nas fases No todas terceiro a certas. gente sabe que aquilo vai acontecer, Sim. que E nem isto, queremos, né, tipo, exatamente. está aqui, está a gatinhar, Uma está aqui, garrafa, está a andar e não exatamente, queremos. exatamente. Até É porque é tão muito giro. mais difícil tomar conta de uma criança que está a andar Exatamente. do que uma criança que está quieta. É tão engraçado, porque eu com a minha primeira filha em bebé, aquilo tudo, eu lembro de ficar em casa sozinha com ela, o meu marido saía para trabalhar, não é? E era tudo, eu tinha sono, eu não dormia, eu estava cansada. Na terceira filha, foi os melhores momentos, foi quando eu estava ali de baixa de maternidade com ela em casa bebé. Tudo muda, não é? Tudo Tudo muda, muda. muda muito, Eu muda. pelo menos Por comigo, isso,
Mesmo, foi engraçado, há uns tempos o Expresso fez uma entrevista, nós somos 8, como a Uhum, Rita estava a sim. dizer, não estávamos os 8, mas estávamos Irmãos. 6, sim, para foi a Kátia Dembach, para um artigo sobre fraterias. E foi muito engraçado, porque eu tenho uma diferença de 14, eu sou a sétima e tenho Uhum. uma diferença de 14 anos para a minha irmã mais velha. E quando ela fazia perguntas sobre como é que era a nossa mãe, como é que era o nosso pai, em que quarto é que dormíamos, o ritmo de vida, Eram etc., pais eram diferentes. histórias diferentes, eram pais completamente diferentes. A minha irmã mais velha é capaz de contar que o meu pai ficava ao lado a ver se ela acabava de comer e que era chato para ela comer até ao fim. Eu não tenho memória nenhuma do meu pai, nem perto, nem perto da Sim. coisa, já estava ele cansado daquilo. Tipo, ela Ah, alimenta, ela há de se ela há de alimentar. comer, Há há comida, de vá buscar. sobreviver, exatamente. E portanto, nós não, é que às vezes dizemos, mas somos iguais para todos, somos Não, iguais, mas não somos, porque nós já não somos as mesmas pessoas, exatamente. não E é? até porque o primeiro não tem irmãos, o sétimo tem muitos irmãos, não é? Exatamente, sim, sim. Como Tudo quando muda. dizem, como é que temos filhos tão diferentes se a educação foi a mesma? Não é? Exatamente, não Nunca, é? nunca, Não é? nunca é a mesma, Não não é? é, não Tão é? giro. Mas uma coisa que também se repara com irmãos, e agora que envelhecemos todos Uhum. e temos, graças ao WhatsApp, uma conversa de irmãos, só de irmãos, sem cunhados, nem Sim. noras, nem Sem ninguém, sem apêndices. apêndices, e é tão engraçado porque temos tanto em comum, Tão apesar giro. destas vidas É tão tão impressionante. diferentes. Às vezes estou zangada com os meus irmãos e não sei o quê, mas não há ninguém que tenha ali aquela ligação comigo como os irmãos. Pois Não é? é, Não é? Não não, há. não. E que perceba, Nem os basta. pais, é que nem os Sim, pais, sim, não sim, é? Eu acho sim, que há sim, aqui sim, uma sim, coisa, sim, as sim. piadas, nós depois dizemos, os nossos pais, o pai, viste o pai ou viste a mãe, são Sim, coisas sim, que nós é que sim, sim, percebemos. sim, sim. E basta uma palavra e Basta toda uma. a gente está dentro da história, não é? Completamente, é tão Sim, giro, não sim, é? é. Diga-me só, com os outros filhos também te fez projetos, não foi só com a Ana que Sim, esquecemos? depois a seguir fizemos os Histórias para Contar num Minuto e Meio, Uhum. foi com o mais velho, o Francisco, e com a mais nova, a Madalena. Escrevíamos todos histórias e juntámos-las num Que livro, giro. E o e o Francisco era Francisco. mais sobre surf e não sei o que, era Sim, isso? era. O Francisco, quando íamos às escolas, por acaso é muito engraçado, percebe-se como a escola primária tem falta de homens. Tem muitas Sim, professoras, muitas auxiliares, muitas coisas, mas tem poucos poucos homens. homens. E porque o Francisco, os rapazes, ir lá alguém, um escritor que falava de surf e de coisas Foi o assim, auge. era sempre o auge, porque portanto, as histórias dele eram muito o mar, o surf, etc. Que giro. A Madalena já tinha muito interesse pelos astros, pelos planetas e pela neurociência, portanto, tem ratos, tem ratinhos de laboratório, tem Ai, que planetas engraçado. e estrelas. E depois fizemos o volume 1, o 2 e o 3, e depois, quando eu fiz histórias para os avós contarem aos netos, que também há Uhum. dois, o Francisco é o convidado, é o convidado do livro e as histórias dele são fantásticas. Que giro. Aliás, ele fez marketing e publicidade, era windsurfista profissional, era o que Uhum. ele era, fez marketing e publicidade a primeiro quando ele entrou para a faculdade, portanto com 18, não é? 18, sim. 17, 18, deu uma entrevista, já não sei se ao jogo, se à bola, qualquer Uhum. coisa sobre o windsurf, e perguntaram-lhe que curso é que ele ia tirar. E ele disse que ia tirar uma publicidade e marketing, Uhum. e perguntaram-lhe onde, e ele disse: Não sei, mas sei que é perto de casa da minha avó. Quero lá Portanto, saber. não quero lá saber, e eu de Lisboa conheço tanto que só sei Exato. que é perto de casa da minha avó, não sei Que mais nada. maravilha. Mas ele depois decidiu ir fazer um mestrado para a Inglaterra, para a Uhum. Universidade de Exeter, em Creative Writing, e muito, já aos 30 Não é? Também e tem a picos, escrita, então. escreve espetacularmente bem em inglês, mas escreve, tomara a mim, quando fosse grande, escrever assim, teve graça, porque demorou tempo. Portanto, o windsurf é o pai pronto, é esse lado, Uhum. a reconhecer que aquilo que ele gostava mesmo era de um bocadinho do lado da mãe, não é? Que era a Exato, escrita. que giro. E depois ficou lá e está lá, como diretor de marketing de uma empresa, mas sempre a escrever as suas Tem histórias. filhos? Não, Não. não é casado. Então não está longe dos seus netos. Não, 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 não. Nem ele nem a Madalena. A Madalena agora estava em Oxford, Uhum. veio para cá para a quarentena, está Sim, cá, mas já de voltar para Oxford outra vez, por isso estão dois lá e a Ana cá. a Ana cá.
Mas a Ana também tem 4 filhas, que dá. Tem 5. Não é? São 5? Quatro, São quatro, 4 filhos. Dá-lhe muito trabalhinho. Já lhe dá que exatamente. fazer. Ai, sim, é ela sim. E este aqui, livros para crianças. Isso foi uma Este é tão giro coleção com as ilustrações da da Violeta, Violeta que Cor-de-Rosa, já, sim. que já me autografou aqui, tão giro. E essa é uma A ideia capa é porque linda, é linda. maravilhosa. É uma ideia que fazia-me imensa impressão. Eu tinha muita pena. As pessoas chegam à Feira do Livro com os romances históricos Uhum. e dizem: Olha, eu detestava a história na escola, os seus livros ajudaram-me a voltar a gostar de história. E tem 40, 40 e tais, e às vezes eu penso, mas porquê que não começaram a gostar de história Porque é mais que isto não novos? foi ensinado na E, escola de outra maneira? sim, e por isso decidimos, eu e a Sofia Monteiro, começar uma Não é? Foi a coleção. editora do meu primeiro livro Sim, também, tão sim. querida. É, espetacular. E Espetacular, uma super máquina, uma profissional, máquina. uma máquina completa. E então começámos com Dona Maria II, agora em julho vai sair a Filipa de Lencastre, Ah, que giro. depois lá para o fim do ano logo se vê, porque gostava muito que as mães que gostam Eu de vou romances já pôr históricos. então a minha filha mais velha, vou já pô-la a ler. Sim, eu Acho acho que que ela é vai ali, adorar. depende se é lido ou se é lido sozinho, Ah, mas isto há técnicas, não entre. é? Não, não, estou a dizer que se é para ler sozinho, eu acho que precisa de alguém aos Sim, 6, 7, tá, mas ela 8. já tem A 11. partir dos 9, eu Sim. ri-me imenso quando eu escrevia-se. Decidi ligar para uma das minhas netas, para a Carminho, e perguntar-lhe: "Ó Carminho, posso-te ler um capítulo para ver se gostas?" E ela disse sim. E ela ia dizendo: "Aham, sim, sim, não sei o quê." Depois, a certa altura, eu disse Grito do Ipiranga, e ela parou e disse: "O que é isso, avó?" E eu expliquei. E pronto, e Uhum. desliguei, fiquei muito contente. Aí ela ouviu, adorou. E a Ana, passado um bocadinho, ligou-me e disse: "Oh mãe, o que é que a mãe estava a fazer? Que a mim estava a ver uma série." Ou seja, já está como as mulheres, que é aham, 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 multitasking. É muito giro. multitasking. Mas eu disse: "Não, mas ela quando foi o grito, é mesmo multitasking, porque quando Ela, foi o quando grito foi, do Ipiranga, ela parou." acusou. Acusou, exatamente. Há truques para pormos os nossos filhos a gostarem de ler? Ah, Pode-nos contar assim, fica posso, aqui fechado na caravana, não dizemos a ninguém, ou dizemos a toda a gente, que é o que nós queremos exatamente. é que se leia, não é? Diga-me lá. É os pais gostarem de ler. Uhum. Eu acho que nós andarmos a dizer aos nossos filhos: lê, lê, tens que ler, é bom para a escola, tens que ler, escrevias melhor se lesses, etc, etc. Pois quando eles olham para nós, estamos com o telemóvel a fazer assim, zoom, zoom, zoom. É tudo um espelho, não é? Na educação. É tudo um espelho. E portanto, se eles veem desde criança, eu acho que contar histórias e ler histórias Uhum. para eles perceberem o que é que está dentro dos livros antes deles saberem ler, acho que é super importante, porque é decifrar um Uhum. objeto, é explicar para que é que serve e o que é que se pode, prazer é que se pode tirar de lá. E por isso é um incentivo, porque começar a ler nem sempre é fácil e há miúdos que têm muito mais dificuldade do Sim. que outros. E depois, quando nos veem ler, é um bocadinho. Se a minha mãe está de É facto natural, não tão. é? Eu, quando estou a ler um livro, e eu própria confesso, eu tenho mais dificuldades, exceto os livros de trabalho, em que eu estou concentrada em Sim. modo trabalho, o em modo Lazer, lazer, estou instintivamente a pôr a mão para o sim. telemóvel para ver se entretanto recebi uma mensagem ou qualquer coisa. Ou seja, esta dificuldade de concentração Sim, e esta ou dependência. fica sempre para o último, não é? Sim, não é deles. Nós adoramos. Eu costumo dizer que nós parecemos aqueles investigadores da National Geographic, que andam assim com umas folhas a Uhum. ver uma espécie rara e dizem: está ali o elefante a fazer isto e a Sim. fazer aquilo. E nós fazemos isto em relação aos mais novos. Se já reparar, os estudos são sempre a vida sexual dos jovens, o estudo dos jovens, a concentração dos jovens. Parece que eles não são da nossa espécie, Sim. são outra espécie, que nós andamos a estudá-los como se Sim, eles sim. tivessem nascido por geração espontânea. Nós Eu já estamos é a sabia que ver. ia me partir a rir consigo. Não, nós estamos a ver-nos a nós próprios ao espelho, e portanto, muitas vezes não queremos é reconhecer que aquilo que estamos a ver é reflexo daquilo que nós próprios Completamente. estamos a fazer. Portanto, é um bocadinho absurdo,
nós acharmos que uma criança vai adorar ler se nunca viu e se não Se não vê a tem mãe pegar essa. no livro. Dito isto, há pessoas que podem dizer, eu adoro ler, mas os meus filhos não. Nós não dominamos, nem controlamos, nem desenhamos os nossos filhos totalmente. Sim, mas Ah, podemos ir favorecendo esse ambiente. Favorecendo, por exemplo, a Ana, a minha filha, é uma leitora, mas tão compulsiva que eu comprava-lhe um livro no shopping de Cascais e quando chegávamos a Sintra, ela já ia quase no fim. Os professores não acreditavam, diziam: não lestes bem, Uhum, mas lê sim. assim. O meu marido está a ler um livro de técnica de leitura, Ah, que ler como para como atravessar, ele é sim. advogado tem que ler livros técnicos e então, bem, ele, mas até aquilo é estranhíssimo, É mas ele diz que é espetacular. espetacular, sim, É sim. incrível, claro que para livros de prazer uma pessoa pode, não é preciso a técnica, mas dos livros Sim, técnicos ele faz aquilo que incrível. pinta. É É mesmo muito engraçado, giro. o nosso cérebro como é que, Que giro. mesmo giro. Mas depois o Francisco, por exemplo, tinha dislexia e gostava-lhe a ler. Uhum. Hoje em dia é um grande Também tinha a leitor. Isabel, não tinha? Tinha Eu e eu também acho que o li, meu pai também teve. Eu acho que pois. isto tem mesmo uma componente qualquer hereditária. Mas depois o Francisco hoje adora ler e a Madalena lia muito para trabalho e para Uhum. estudar, mas aí pá, aí há 2 ou 3 anos começou a adorar ler e é uma forma de descansar e é Que uma leitora, engraçado. portanto, não desesperem, se não Sim. for logo, a semente está lá. Exatamente. E depois aquele momento em que nos fechamos na casa de banho, não é? Para, Para para acabar o esconder, livro. Ai, já exatamente. acontece Sim, quando uma sim, pessoa está sim. tão embrenhada no livro, não é? É tão bom. Completamente, e chamam-nos e a pessoa diz: "Mas O eu estou em quê? África, porque é que alguém me está a Exatamente, é chamar?" tão bom essa sensação, não é? É, muito bom. É, eu agora vou ver se arranjo mais tempo. Agora tenho a minha vida mais organizada, a ver se Pois, arranjo agora mais tempo com as para crianças ler. em casa, só lá para Sim. setembro. Não, mas por acaso eu até lidei bem com isto. Acho que eu andava mais a correr, acho que já disse isto, Ah, de sim. atividade. Eu punha-os às 9, não é? E depois uma saía às vezes à uma, não sei o quê, outra às 3, outra às 5. Completamente. Eu andava mais na correria, fora ao trabalho, não sei o quê, do que ando agora. Acho que Sim, ganhei sim, tempo. eu também acho que é isso. Eu noto isso com a Ana e com as mães que eu vejo à Não sei se vou volta, voltar àquele porque ritmo só o ir frenético. e vir, o ir e vir, o ir e vir, e depois O um tem Uber, que ir ao dentista e outro tem que ir não sim. sei aonde, e depois é muito cansativo. Nós tínhamos, era vela, taekwondo Ai, meu e Deus. futebol, de não sei quantos, não é? Então Pois é. andava ali fora os horários da escola, por isso acho que não sei se vou voltar a tudo, Pois, porque percebi que se ganha um bocadinho de não ter nada para fazer, ganha, ganha-se ganha. muito. Sim, sim, sim. E pronto, e agora vai sair o seu outro livro, O Dom Manuel, sim, no dia 2. no dia 2. Pronto, e vamos ficar agora. Nós estivemos juntas também por um tema giro que eu não esqueci-me de falar, Muito. muito giro, que era Foi a visão e a que IKEA nos sobre a divisão de tarefas tarefas em casa. Eu em queria falar casa. disso, que foi tão giro. E eu chorei a rir com a Isabel e acho que aí a conheci um bocadinho melhor. Porque a Isabel tem imenso sentido de humor e eu também já li que gostava de ser recordada também pelo seu sentido de humor. Sim, sim. Isso é Houve giro. uma vez, houve uma vez, acho que foi no Círculo Essa de Queiroz, eu fui Uhum. lá falar há anos e anos, e eles perguntaram-me o que é que qualquer coisa, eles fazem sempre a mesma pergunta e têm um livro onde escrevem Uhum. o que é que eu gostava que Deus me dissesse quando eu chegasse ao céu. Sim. E eu disse que se tinha rido de algumas das minhas graças. Eu acho que sabe ser a sétima, temos que criar um nicho, Sim, um da nicho. O meu graça. pai ria-se imenso com as minhas graças, a minha mãe não ria nada, não percebia, muitas vezes a minha mãe era muito literal nas palavras Sim, muito e inglesa, se calhar. Então não, eles também porque o têm um sentido do humor humor, negro. eles têm o Têm muito humor, nonsense, e o pois é. nonsense, mas não, a minha mãe era bastante literal, mas o meu pai achava-me imensa graça, por isso eu Sim. acho que espero sempre um bocadinho que se riam das minhas graças, mas nós rimos muito Nessa, nesse dia, nesse encontro. mas também nos preocupamos, não é? Porque Sim, eu acho que aquele estava bem feito, da visão, foi era um espetacular, trabalho, foi giro, é giro pensar mas nesses temas. mas eu tentei ser um bocadinho provocadora, porque havia ali muitas pessoas em diferentes nichos, e em que eu disse que só me preocupava com as mulheres, com as tarefas, a divisão da tarefa das mulheres, só me preocupava verdadeiramente quando eram mães e tinham filhos.
pelo exemplo que estavam a dar a uma nova geração. Portanto, para mim era importante a divisão de tarefas para os filhos Não, rapazes sim, não não és. repetirem outra vez o mesmo padrão, Uhum. e depois porque elas de facto estão mega sobrecarregadas. Quanto às outras, eu acho que se de facto têm parceiros e maridos que não fazem nenhum, A culpa ah, é delas, não foi? arranjem outros. Arranjem outros, exatamente. E sobretudo não fiquem obcecadas com o teste do algodão, porque os homens lavam o carro e as mulheres às vezes estão completamente obcecadas com a arrumação da casa, etc. Uhum. E eu acho que às vezes, digo eu, inventam inventam trabalho onde Sim. não é necessário. Também tive aqui uma convidada, que por acaso é a minha prima Marta, que dizia que eh, às vezes é um bocadinho da vitimização. É uma forma, nós queixarmos com o que estamos a fazer, que é o olhem para mim, coitadinha de mim, que estou sempre a limpar. É Sim. outra forma de chamarmos a atenção. Eu acho que qualquer um de nós sobretudo as mães que ficam em casa com os filhos, ou as donas de casa, as mulheres que Não, ficam e que se é uma dedicam, vida muito dura. ninguém E acho que agora com a exatamente, quarentena as pessoas insere ao perceberam. chão, limpou aquilo, está tudo Uhum, muito bonito, e de repente entra uma trupe por cima com lama nos pés a sim. tirar a pasta, não valoriza. É um trabalho É um muito trabalho muito ingrato, invisível, muito ingrato. muito ingrato. E só quando não o temos é que nós o valorizamos muitas Uhum. vezes, não é? E por isso eu percebo que a pessoa tenha que fazer um bocadinho de Sim, vitimização e para ver e porque se dá alguém mesmo raiva, repara. não Pois é? dá Dá mesmo mesmo raiva. raiva. Uma Sim, pessoa sim. põe aquilo tudo direitinho e de repente, fatá! Exatamente. Mas como é que fazemos então? Relaxamos? Eu, Vamos ler um livro. não, eu acho que temos que relativizar, porque o que é que estamos a pôr muita importância. Em que é que está. Eu acho que há uma Uhum. coisa, Rita, e acontece isto nos casais. Nós às vezes queremos gratidão do outro por uma coisa que ele não pediu. Ah, portanto, nós fazemos e chegamos lá e está tudo feito, mas a pessoa nunca disse que queria Sim. aquele jantar assim ou que queria aquela coisa. Portanto, Se calhar queria se que calhar mais vai ficar. estivéssemos bem dispostas e. Sim, e por isso, se calhar, estamos-lhe a pedir que ela fique grata por uma coisa que ela não. Eu acho que Uhum, desejarmos alguma coisa, se calhar temos que adivinhar um bocadinho os desejos do outro uhum. e não Exato, impingir-lhe. não partir do Não princípio que é a nossa impingir-lhe. vontade, não é? Exatamente. Tão giro, isso é muito giro. E pronto, ainda nos rimos com outra coisa que foi da Supermulher, não foi? Era a Essa Supermulher? história, sim, esta para mim foi das descobertas transformadoras da minha vida. Descobri que o criador da Supermulher era bígamo, era mesmo bígamo. Vivia com duas mulheres, tinha filhos das duas. Eu disse: Olha, isto assim não Assim? custa nada. Enquanto uma ia com ele ao cinema, a outra babysittava as crianças, enquanto uma cozinhava, a outra dava banho, e ele criou a Supermulher, mas a Supermulher Já são são duas. duas. E nós, feitas parvas, andamos uma sozinha a tentar fazer o que faziam duas. Portanto, eu acho que isso deita por terra este esforço de sermos super mulheres. Eu acho que nós somos as piores inimigas de nós próprias. Acho que temos de facto uns padrões tão altos, seja em casa, seja como mulher, seja como amante, pois sentimos muito em competição. Uhum. Ele vai arranjar outra se eu não estiver Impecável. preparada, impecável, etc. Os meus filhos vão todos para a droga se eu não fizer 300 mil coisas e os acompanhar e lhes puser no desporto Uhum. e fazer 300 coisas. O meu chefe não me vai promover ou não me vai achar a melhor porque eu deixei coisas por fazer, e por aí adiante. E os meus pais, E e os tudo, e meus vamos a tudo. irmãos, e os meus E a amigos, e aquele casa? meu amigo que é viúvo ou viúvo e que eu já não ligo há não sei quanto tempo, e eu acho que parecemos uns polvos com os braços todos esticados, e mesmo assim chegamos ao fim e não estamos felizes, porque eu pelo menos estou a falar por mim, porque parece que só consigo estar feliz quando estão todos felizes, o que objetivamente é uma impossibilidade. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto destas viagens históricas é que estou eu e o meu marido e estamos os dois bem. E isso é o máximo que uma Sim. pessoa realmente consegue, estarem os dois bem já é maravilhoso. Porque é também Mesmo que muito eu leve os importante meus quando. filhos, Sim. começo.
Um quer ir à pizzaria e o outro quer comer peixe, e eu estou ali, como é que vamos à pizzaria e Uhum. vamos comer peixe numa mesma refeição? Também já agora aproveitar aqui para lhe perguntar qual é o truque, porque os filhos saem de casa e às vezes o casal não formou, não é, o seu núcleo, os seus pontos de encontro e de repente os filhos saem de casa e eles deparam-se com eles sozinhos e não se conhecem um ao outro, ou não têm nada de... Como é que se mantém isso num casamento? Como é que... Pois, as graças daqueles agora dos WhatsApps que se trocavam durante a quarentena eram Hum. tudo de homens, ou muitas eram, agora já falei com a minha mulher, afinal ela Sim, é uma pessoa simpática, sim, e sim. eu estou a querer fugir de Adorei casa e não. essa. Então, porque de facto é muito fácil entre trabalho e filhos nós sermos gestores de uma sociedade. Eu costumava dizer, somos dois sócios gerentes. Quem é que leva, quem é que traz, quem é que faz, quem é que vai ao supermercado? Aquilo é divisão de Uhum, tarefas, basicamente. completamente. Somos gestores, às vezes não trocamos, estamos na mesma casa e não trocamos mais palavras, não. Olha, já viste É o o que é que ele turno, agora é fez? o teu É turno. o teu turno, chega, agora fica, e o deve haver, etc. Sim, Por isso, de facto, quando os filhos desaparecem ou estão menos, ou começam a ser adolescentes, né? É preciso sair de casa, exatamente. deixam de querer ir connosco para todo o lado. Eu acho que há muitos casais que sentem que não há ali nada, não é? Sim, e muitos E separam-se nessa altura. pois, As separações até devem acontecer mais nessa altura sim. do que em bebés, não Sim, sei, sim, sim, não tenho sim. A dados, estatística, mas podemos mas estudar o assunto. exatamente. Mas acho que é capaz, porque a média de casamento, neste momento, está em 13, 14 anos. Pois, é Portanto, aí deve quando eles ser por aí, começam. sim, exatamente. Eu acho que cada um tem que inventar projetos. Eu acho que descobrir coisas novas. Uhum, Porque eu acho que nós olhamos para o outro de outra maneira quando o vemos a descobrir coisas connosco. sim. Ah, Quando encontramos uma coisa que faz os dois felizes, não é? Exatamente, e qualquer coisa, um projeto, seja o que for. Também não é preciso andar sempre coladinho, não é? Podemos ter as nossas coisas. Não, eu acho que isso é uma coisa, eu preciso imenso do meu espaço, mesmo Sim. durante a quarentena, meu marido começou a vir almoçar a casa e como eu trabalho em casa, eu estava, olha, está bem, mas cada um trata do seu almoço, Sim, porque ele queria se sentar à mesa de faca e garfo, eu faço uma torrada e vou buscar um bocado de fiambre e trago uma Coca-Cola e venho para o computador, e aquilo para mim era roubar-me. sim. Pois pronto, fizemos imensos passeios a pé, o passeio Higiênico, higiênico, mas que Sintra estavam sereníssima, claro. passeios espetaculares, e foi muito bom para os 2 fazer isso, Que bom. mas de facto tem que se ir inventando, mas também não se pode sufocar o outro, Pois é. e não há nada pior do que uma pessoa sentir que o outro está dependente de Uhum. nós. É Sim. é contrassenso, porque nós queremos sempre que o outro esteja Depende, próximo, sim. mas depois Mas começamos a dependente já sentir que não. precisa de nós, mesmo dependente, aí há uma certa, eu pelo menos Uhum. sinto, não, vai brincar, descobre os teus Sim. amigos, vai ler Os um teus livro, hobbies. vai E, arranja, sim, porque nós arranjar as admiramos coisas o outro. separadas para depois terem umas juntas, não é? E porque Sim. nós admiramos o outro por aquilo que ele é, não é? E por Uhum. aquilo que ele faz e pela maneira diferente até com que ele faz Claro. coisas E pelo que diferentes nos de traz nós. a sua experiência, não é? Exatamente, Tão exatamente. giro. Adorei tê-la aqui, mas Obrigada, mesmo, foi mesmo também. bom. Obrigada, esta Adorei. caravana As pessoas podem segui-la em Isabel Stewell no Instagram, e Facebook. no Facebook. Sim. Sim. E o seu livro sai em junho, o seu novo Dia livro, 2. junho, dia 2 de junho. E pronto, adorei mesmo. Gosto Obrigada. muito da sua filha, os outros não conheço. Então olhe, convide-a que ela E fica toda vou contente. convidar mesmo, ela é mesmo querida. Ponham aqui a cantar. Exatamente, e ponha, que Ela ela teve adora aquela coisa cantar. das viagens de caravana. Sim, Isso exatamente. foi um sonho, foi uma maravilha. Foi E andou pelo espetacular. país todo a fazer E os concertos com os miúdos, miúdos sim, sim, atrás, sim. Foi com o muito bebé, giro. ele era mínimo, Era tinha mínimo, cinco mínimo, filhos, mínimo. quatro 4. filhos, estou sempre com os cinco, quatro Sim. filhos, porque Agora tem um cão, o cão pode ir pronto, eu junto, para o eu quinto. junto. Obrigada por ter Obrigada, vindo, eu, adorei tê-la Rita. na caravana e pronto, não se esqueçam de subscrever. Eu já ah, subscrevi. já fez tudo, eu tenho Já. que pedir sempre que eu peço, acontece. Porque as pessoas não se As lembram. pessoas esquecem-se, então eu Sim. tenho que dizer isto, mas eu não gosto nada de dizer, mas tenho que Pois a dizer. pessoa nunca gosta porque tem sempre É esta horrível. sensação para nós próprios, mas é estúpido porque se os projetos não forem apoiados Sim. deixam de existir. E E depois esta as história pessoas todas dizem: olha que pena ter deixado de Sim. existir. Esta história de serem patronos é tão giro, porque
tenho 2 modalidades, não é? Pode ser 1 € por mês ou 5 € por mês, conforme as pessoas puderem, não é? E acharem que eu mereço. E fiz tipo uma espécie de revista online, que era a minha newsletter com saudades da tribo. Fiz uma newsletter onde, pronto, faço as minhas coisinhas, trago pessoas inspiradoras, não sei o quê. E então as pessoas recebem de graça uma revista digital, vá. Grande pinta. E pronto, e então achei que é uma boa forma de eu fazer o que eu quero, de dar conteúdo às pessoas e as pessoas sentem, não é? Sentem que me fazem estão a apoiar do diretamente. projeto. Sim, é tão Se giro. comprassem a revista numa banca, pagavam por ela, não é? Mais até. Sim, mais até. Sim, sim. E pronto, Então, e é isto. Olha, já está tudo explicado. Já sou patrona. Então, querida, já está tudo explicado. Portanto, se quiserem ser patronos, já sabem, estão lá no Instagram. Subscrever tudo, redes sociais, não sei o quê. Beijinhos, boa semana e façam como a Isabel. Deem passeios a 2 ou sós, leiam muito e descubram um hobby, não é? O mais importante. Exatamente. E vivam com calma. Beijinho, boa semana.